Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço Magnético. São muitos os que escutam estas canalizações. E há um tema comum a todas estas mini-canalizações, as que precedem as canalizações principais dos seminários. E esse tema comum é a forma como se dão consciência daquilo que estão a escutar. Há uma membrana que é necessário repassarem. E mesmo aqueles que acreditam firmemente neste tipo de informação, também eles têm essa membrana. Uma membrana que os separa, definindo a sua realidade de 3D e que está sempre presente no vosso dia-a-dia. E como é que esta informação encaixa dentro dessa vossa realidade? Será que têm de se ajustar e repassar essa membrana que constitui o vosso sistema de crenças de maneira a poderem abrir-se a este tipo de informação? Se vocês não são o tipo de pessoas que acreditaram neste tipo de coisas antes, se é a primeira vez que ouvem estas mensagens, conseguem apenas escutar a voz do homem que tem estado aqui a dissertar já há várias horas. Então há que repassar essa membrana que separa algo externo àquilo que é o vosso normal. E é sobre isso que quero falar. Ao longo de muitos anos, ao longo de mais de 2 décadas, eu tenho estado com o meu parceiro à medida que ele me cede a palavra. Todas as vezes que há este ajuste que é necessário ocorrer na sala, em que vocês saem de uma caixa e entram noutra mais expandida, em que começam a sentir a energia, a benevolência, a compaixão. Nesses momentos, alguns de vós começam a questionar-se e perguntam-se: será que isto é mesmo real? Mas, entretanto, começam a sentir, sobretudo aqueles que têm uma sensibilidade excepcional, veem até as cores e até sentir a comitiva aqui presente. Percebem então que o Criador está aqui presente de formas que vocês nem se calhar poderiam acreditar antes, embora vocês tenham tido a intenção e a vontade de expressar tudo isso aqui, que nós já dissemos que é poderoso e que cria aquilo que é o vosso momento atual aqui. Houve alturas em que vocês estiveram fechados para essa possibilidade e de repente abriram-se a essa possibilidade. E o mesmo acontece aqui agora. Quando eu chego aqui e vos dou as boas notícias de que neste momento essas caixas vão se desfazendo, dissolvem-se. E a melhor notícia é que tudo isto pode começar a fazer parte do vosso dia-a-dia, ao ponto de muitos de vós começarem a canalizar para vós próprios. Não é que vocês abram um livro acerca de tudo isto pela primeira vez, ou que tenham que se esforçar através de uma parede de descrença e bater contra essa parede vezes após vezes. Espontaneamente as pessoas simplesmente entram neste entendimento, neste conhecimento, e isso está a acontecer um pouco por todo o planeta. Eu vejo a acontecer um pouco por todo lado. E o meu parceiro nem tem consciência de nada disso, ele simplesmente está ausente quando eu comunico. E ao longo de muito tempo nós apresentávamos a informação desta forma, questionando se vocês aceitavam que isto é verdade ou não, e agora passamos a dizer algo diferente. Nós dizemos que estudem aquilo que sentem. Investiguem o que é que estão a sentir, porque dessa forma saberão que é real. Esta canalização, na verdade, trata-se de uma emissão que vos chega do outro lado do véu e que é dirigida não apenas àqueles que estão aqui presentes, mas àqueles que escutam e leem mais tarde. E como tal, inclui aquilo que é informação metafísica de muito daquilo que tem sido discutido até aqui. Será possível que até a própria estrutura atómica, que hoje em dia é estudada,
e que faz com que chegue à conclusão que todas as coisas estão ligadas, conectadas entre si. Será que essa também é a consciência aplicável a esta sala? Para aqueles que despertaram como almas antigas, que se permitem então esse conhecimento e conseguindo aplicá-lo às emoções e àquilo que sentem à medida que escutam esta mensagem, aplicando então aquilo que é aprendido aqui a todos os outros, porque tudo aquilo que vocês aprendem no sossego do vosso lar, em meditação, em oração, todas as coisas que vocês sentem nas vossas células, então e se tudo isso fosse uma luz que irradia para todo o lado, visível em todo o lado, não em 3D, mas em locais que talvez sejam mais densos em escuridão, mais escuridão do que esta aqui presente. E muitos dos trabalhadores de luz que choram e gritam: onde é que está Deus aqui? Sempre que vocês fazem isso e se sentam em meditação, etc., há outros pontos do planeta que sentem na sua estrutura celular, até à medida que relaxam, eles sentem a paz que sentem aqui do outro lado do mundo, porque todas as coisas estão conectadas. Isto não é informação nova. O conceito não é novo, mas a realidade de como funciona, da possibilidade disto ser real, isso sim é agora novo. E chegou finalmente. E é sobre isso que queremos falar. E é sobre isso que vamos ensinar doravante, sempre. Falaremos acerca do impacto que vocês têm nos outros, um pouco por todo o planeta, porque estão todos conectados de uma forma que vocês poderão ainda não conseguir aceitar. Mas essa é a parte que corresponde ao que é meta na metafísica. Desde sempre as pessoas têm vindo a orar umas pelas outras. Desde o começo dos tempos. Desde que começou a haver sistemas organizados da religião, as religiões organizadas fizeram com que houvesse muitas pessoas a rezar e a visualizar coisas benevolentes umas pelas outras. E ao longo de muitos anos foi-vos dito que o que estavam a fazer nesse momento era rezar, a pedir a um intermediário, como se esse intermediário tivesse depois que analisar a qualidade dos vossos pedidos para depois decidir se mereciam recebê-los ou não. E agora vocês sabem que não é assim que funciona. Vocês sabem demais agora. E eu pergunto: aonde é que está Deus? E vocês já sabem a resposta a essa pergunta. Deus existe dentro de vós. Dentro de vós, a tal ponto que existem trilhões de moléculas dentro de cada um de vós que têm Deus dentro de si. E há tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanto poder contido em cada um de vós. E isso está a começar a ser visto. Está apenas a começar a ser usado da forma que nós dissemos que seria possível utilizá-lo. Não há intermediários. Quando vocês meditam, quando vocês oram, vocês nesse momento o estão a criar. Isso faz com que vocês perguntem: então eu rezo e peço o quê? Se eu sou tão poderoso, como é que eu vou pedir pelos outros? E a resposta sempre foi a mesma a essa pergunta. À medida que vocês se sentam e visualizam resultados benevolentes para todos no planeta, quando desejam paz a todos aqueles que precisam dela, nesse momento vocês criam uma conduta de paz que os outros podem utilizar. É isso que fazem nesse momento. Não estão a rezar para que algo aconteça de uma forma específica, mas rezam apenas por um resultado que seja benevolente. Desejam a paz àqueles que precisam dela. E isso funciona. Já alguma vez estiveram ao telefone com alguém que estava a sofrer? Nesse momento vocês sentiam no vosso coração aquilo que desejavam para eles, queriam transmitir-lhes a vossa paz e viam-nos aflitos, contorcer as mãos em aflição e preocupação. E ouviam as lágrimas do outro lado do telefone, à medida que se começavam a sentir melhor, porque relaxavam à medida que falavam com alguém que sabiam que se preocupava com eles. Nesse momento vocês abriram essa porta, produziram essa conduta que eles poderiam então utilizar. É o mesmo que se passa aqui, só que neste caso podem fazê-lo mesmo sem o telefone. Quantos de vós estão agora
conta de que tudo isto é real, será então possível que um homem, ou uma mulher, um ser humano, possa abrir um rasgão no véu de tal forma que uma mensagem destas possa ser entregue desta forma sucinta, correta, verdadeira? E a resposta tem sido sempre sim. E tem sido sim para todos vós. Não é necessário que canalizem em frente a uma audiência numa plateia, mas poderão canalizar na privacidade do vosso lar. Vocês podem receber esta informação e irradiar para todos os outros. Não têm que psicografar nem dizer aos outros aquilo que receberam do outro lado do véu, mas canalizem o vosso eu superior para vós próprios e escutem aquilo que ele tem para vos dizer. Abram esse portal, se quiserem chamar-lhe assim, por alguns momentos, pois essa é a conexão entre vós e o Espírito, a fonte criadora. Há 26 anos que eu tenho vindo a dizer-vos que tem Deus dentro de vós, como um eco daquilo que tem vindo a ser dito neste planeta há milhares de anos por parte de muitos daqueles que deram origem a sistemas de crenças que acabaram por se tornar sistemas religiosos. Vocês sabiam que o sistema inato do ser humano é de reconhecer Deus sempre como sendo algo que está dentro de si? À medida que vocês passam de vida após vida, reencarnando, vocês retêm a informação original que vos diz isso precisamente. E resumindo a informação para esta curta mensagem, eu digo-vos que vocês são muito mais poderosos do que possam imaginar. São almas antigas que vivem num país onde não passam fome, onde sentem paz, podem sorrir, ser felizes sempre que quiserem. E há tantos pelo planeta que não vivem dessa forma, que não têm nada disso e que, no entanto, reconhecem o Criador, meditam, rezam, oram e pedem, não sabendo que a resposta está em vós. Se vocês começarem a projetar essa paz que vocês têm e que desejam aos outros, se irradiarem essa paz para todos os que precisem dela, na forma que precisarem, esses vão senti-lo também. Esse é o novo humano, mais do que nunca irão senti-lo. E essa conexão, essa ligação interdimensional entre todas as almas antigas está a começar a formar-se de forma cada vez mais nítida. E isso significa que a consciência coletiva do planeta tem então uma oportunidade de avançar, pois aqueles que criam toda essa paz de forma tão instantânea, simples, fácil, podem partilhar tudo isso com os outros todos que não o têm. E temos vindo a falar convosco de coisas novas que são agora possíveis e vamos continuar a contar-vos de coisas novas que serão possíveis no futuro também. E hoje eu vou falar de o elemento inesperado daqui a pouco. Quais foram os elementos inesperados até aqui? O que é que está a acontecer neste momento e que mais é que está para vir ao nível dos elementos inesperados. Mas por agora, assim é. Greetings, dear ones. I am Brian of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. These are the moments where my partner steps away. A steady stream of Estes são os momentos em que o meu parceiro dá um passo ao lado e permite este fluxo de consciência que chamamos de canalização e que vocês escutam agora. Temos vindo a falar em muitas mensagens acerca de muitos temas. E a mensagem de hoje poderá não ser necessariamente a mais profunda ou a mais longa, mas será, no entanto, explicativa. E para que eu possa transmitir-vos a mensagem, a informação, gostaria que relaxassem por alguns momentos. Porque, meus queridos, há um sistema benevolente disponível às almas neste planeta. Trata-se de um sistema de honra e de amor. Nesta nova energia, é quase como se vocês tivessem dado permissão
a amplificação daquilo que é a qualidade das vossas vidas, permitindo também a aceleração do tempo, de tal forma que as coisas acontecem mais rapidamente do que normalmente aconteceriam. Não se trata de algo fora de vulgar, mas na energia de hoje. É possível criar esse tipo de coisas que vocês talvez não esperassem antes. E eu gostaria então de falar dos elementos inesperados, o que são, o que significam, quais têm existido. Vamos mencionar alguns deles. Mas de forma que compreendam e aceitem realmente esta explicação na beleza que contém, terão de fazer de conta por alguns momentos. Imaginem que vêm de outro planeta. Finjam que são visitantes, distanciados, sem emoções em relação à vossa história. À medida que escutam o que vos vou contar, e à medida que eu vos falo dos elementos inesperados, que foram testemunhados pelos vossos avós ou até por vós próprios, normalmente vocês acabam por ter alguma tendenciosidade e sentem várias emoções. Eu digo uma coisa e vocês percebem outra. E não pode ser assim. Por isso vou avisando. Aquilo que eu vou dizer deverá permanecer em neutro. Tentem distanciar-se das coisas que acham que sabem, das emoções que vocês acham que sentem e que são e que têm em relação a coisas que já aconteceram, até a nível histórico. Imaginem que são extraterrestres que vêm de outro planeta e que, em neutro, vêm observar a história deste lugar. Imaginem que, com um distanciamento emocional, chegam a este planeta e contam-vos a história deste lugar, sem apegos. E será necessário abordarem esta lição dessa forma, para que possam compreender realmente a beleza desse sistema, que faz com que vocês progridam quando chega a altura de vocês avançarem. Os elementos inesperados são difíceis de definir. Podem ser eventos, podem ser invenções, podem envolver um ser humano ou vários. Podem ser muitas coisas e várias coisas em simultâneo. Mas normalmente seguem uma linha temporal que vocês podem observar. Gostaríamos de falar alguns desses elementos inesperados que já tiveram ao longo da história e dos atributos que vocês possam até não ter ponderado que existem em todos eles. Vamos falar um pouco da numerologia até de alguns deles. E vamos observar quais são as energias que dão indícios não tanto daquilo que está para vir, mas da energia presente, dos potenciais, aqui e agora. A numerologia é algo que fala, de certa forma, de um padrão de energia. E quando vocês começam a abordar padrões de numerologia, em que existem vários números sincronisticamente repetidos em vários lugares, isso é bastante revelador. Imaginem então que, como extraterrestres, sem emoções, estão simplesmente a ouvir a história daquilo que é a Terra e dos seus elementos inesperados. E vocês perguntam, mas querido Cryan, então o Espírito cria esses elementos inesperados? É o Espírito que os cria? E a resposta é, não, são vocês que criam esses elementos. E perguntam, querido Cryan, então quer dizer que nós criamos esses elementos em locais onde eles não existiam? Ou será que nós abrimos portas permitindo que esses elementos entrem quando necessário? Entramos no ponto número 2, é que a vossa consciência, a determinada altura, de facto dá permissão a que surjam esses elementos inesperados. E poderão pedir que Cryan defina o que é um elemento inesperado. Eu vou dar-vos uma explicação parcial. O elemento inesperado pode ser uma invenção, um momento, uma pessoa que muda o planeta. Quando se trata de uma invenção, terá que conter a característica de ser algo completamente inesperado, algo que sai fora do parâmetro da evolução regular da ciência. Terá que ser algo que muda o paradigma absolutamente de raiz. E normalmente é começado por uma pessoa. Quando reconhecerem um desses momentos, saberão então que ali se tratou de um elemento inesperado. Por vezes, trata-se também de um evento, algo que acontece de forma inesperada. Algo que muda então
todas as pessoas envolvidas. Portanto, não é sempre só uma pessoa, só uma invenção, só um evento, por vezes é tudo em simultâneo. Mas é definitivamente algo que vocês conseguem identificar, porque todos os elementos inesperados surpreendem as pessoas. E têm tido vários exemplos disso. Eu vou dar apenas alguns exemplos para que possam compreender do que estou a falar. E por vezes vocês testemunham aquilo que é um sistema de singularidade no que toca ao nível das invenções. Falemos, por exemplo, de Tesla. Tesla foi um elemento inesperado. Foi de tal forma inesperado que as suas ideias e os seus conceitos que desenvolveu ainda hoje são considerados extraordinários por aqueles que se dedicam ao estudo da engenharia eletrónica e perguntam-se como é que foi possível alguém ter conseguido conceber aquelas ideias há tanto tempo atrás. Quem estuda aquilo que são as correntes alterna e contínua, as relações do fase e de outros aspectos da eletricidade, todos olham para tudo isso que foi o sistema de Tesla e todos reconhecem que Tesla foi brilhante para além de tudo aquilo que fosse concebível até então. E o que é que vocês sabem acerca de Nikola Tesla? Conhecem apenas aquilo que ele vos trouxe e que foi registado na história. Mas vocês devem reconhecer que uma mente brilhante que foi capaz disso seria capaz de muito mais. E de facto era o caso. E poderão perguntar então onde está o registro das outras coisas brilhantes de Nikola Tesla. Mas na verdade todas essas coisas ficaram em suspenso. Ele foi apenas capaz de divulgar as coisas que realmente faziam falta para a humanidade. E é brilhante que fosse a sua mente, com tantas ideias para além da eletricidade, tudo isso não foi realmente divulgado. Eu gostava de levar-vos numa visita ao seu laboratório. Imaginem que estão no seu laboratório e ele não está presente e vocês estão a observar o lugar e acham que realmente há algo de estranho naquele sítio. Veem, por exemplo, no teto, marcas de coisas que terão batido no teto, coisas que saltaram do seu balcão e que saltaram até ao teto, porque ele trabalhava com aquilo que poderiam chamar do desfazamento, ou seja, como antigravidade, mas não tanto como antigravidade, mais gravidade desenhada, intencional. Ele sabia realmente que era possível fazê-lo, mas ele sentia a frustração de não ter as ferramentas e os computadores de forma a fazer com que isso fosse controlável. Isso é apenas uma das coisas que estava a estudar. E talvez tudo isso não estivesse pronto, porque a humanidade não estava pronta para receber nada dessas coisas. Vocês estavam sim preparados para receber a eletricidade nesse momento. E no entanto Tesla morreu pobre, num hotel, nem sequer tinha uma casa própria. Ele veio realmente ao planeta fazer um trabalho e cumpriu a sua missão. E isso é muito comum. Outro elemento inesperado poderão também ter algo em comum com ele. Todos eles surgem numa fase em que a Terra está preparada para receber essa invenção específica e acaba por ser a pessoa que é a primeira a divulgar, que acaba por ser atribuído realmente a autoria dessa invenção. Mas por vezes não é a pessoa que é importante, mas a ideia. Tem nisso um exemplo, por exemplo, com os irmãos Wright, porque demorou muito tempo até terem realmente um voo disponível à humanidade, quando os chineses há milhares de anos já faziam papagaios de papel. Então, não será que já era conhecida a dinâmica do voo dos pássaros muito antes de os irmãos Wright descobrirem o avião? Não acham que ao longo de tantos séculos alguém já teria descoberto como é que era possível fazer um avião funcionar? Foi preciso 2 fabricantes de bicicletas descobri-lo? Isso por si próprio já é estranho, mas mais estranho ainda é que, uma semana depois, outros franceses descobrem exatamente a mesma coisa, como se a invenção estivesse pronta para ser entregue à humanidade, como um elemento inesperado. E se não fossem os irmãos Wright, seriam outros a receber essa informação. É quase como se as invenções tivessem sido entregues, dispensadas à humanidade, a muitos em simultâneo, e os primeiros
a perceber aquilo que estava a ser entregue foram os primeiros a ser reconhecidos como sendo os autores dessas invenções. Mas na verdade o que os irmãos Wright fizeram foi simplesmente ser os primeiros a falar sobre isso. Eles na verdade nunca foram muito longe em termos de descobrir a aerodinâmica como um estudo mais profundo. Eles não fizeram grandes descobertas, nem tiveram muito sucesso. Aliás, um deles até supostamente suicidou-se. Havia disfunção, havia sofrimento naqueles dois. Alguns outros cientistas descobriram as suas ideias e desenvolveram-nas melhores que eles. Eles vieram fazer ao planeta aquilo que vinham fazer e cumpriram a sua missão. E tudo isto é mais comum do que vocês poderão imaginar no que toca aos elementos inesperados, sobretudo no que toca às invenções que vêm realmente mudar o planeta. Não tanto conceitos, mas invenções. Quem é que inventou então também o rádio? Ninguém sabe. Marconi foi aquele que ficou conhecido como sendo o autor. Estava no sítio certo, no momento certo. Mas será que foi ele que inventou? Quando 5 pessoas em simultâneo praticamente inventaram também algo semelhante, será que ele foi o inventor ou foi um de muitos? Uma invenção que estava preparada para ser recebida pelos humanos. Uma invenção para a qual a Terra, o planeta, estava preparado para receber, pois o seu estado de consciência estava maduro para receber essa informação. Sendo que chegou através daqueles que estavam preparados para receber a informação. Eu estou a deixar pistas para que vocês ponderem estas ideias, pois nós já dissemos que vão haver invenções no futuro, uma em particular que vocês só vão receber quando o momento certo chegar. É quase como se houvesse um teto de pensamento naquilo que é possível do ser humano fazer e que tem atributos que é apropriado fazer na altura certa. Pois esse elemento inesperado, uma invenção que está prestes a chegar ao ser humano e que nós já descrevemos do que se trata, nós dissemos que se trataria então de uma invenção que iria permitir ver os campos quânticos. Sendo que dessa forma vocês irão reescrever a física tal como a conhecem, irão começar a perceber os padrões e terão grandes epifanias, sendo então a partir desse momento capazes de trabalhar conscientemente com as coisas que passam a ser visíveis e não vão ter de estar a acelerar partículas para perceber o que se passa realmente na física e na eletricidade. A partir dessa invenção vão ver o que se passa com objetos sem massa, vão praticamente reinventar a roda a partir desse momento, mas tal como dissemos antes, esse será um elemento inesperado que virá através da grande invenção do século e que não terá necessariamente a ver com a energia livre, gratuita, que chegará eventualmente também. Mas vocês perguntarão, porquê é que isso não aconteceu já? Porquê é que não podemos já receber essa informação? E nós dissemos que isso ainda não aconteceu porque isto são invenções fáceis de transformar em armas. E quando vocês deixarem de ter a vontade de tornar tudo isto em armas, então poderão receber a informação. Isso irá chegar. E irá chegar no momento certo, tal como o avião chegou no momento certo aos irmãos Wright, como quando a eletricidade chegou no momento certo a Tesla, e tal como a informação chegou a Einstein na altura certa. E Einstein, na verdade, não era um pensamento quântico, mas aquilo que ele apresentava são conceitos que ainda hoje são aplicáveis e ainda está a ser estudado. O átomo é estudado ao nível dos conceitos que ele desenvolveu na sua época, e o trabalho de Einstein ainda não está acabado, pois os conceitos que apresentou e que continuam a ser estudados, todos eles serão aplicáveis também a essa nova invenção, a grande invenção do século. Como tal, os princípios de Einstein, embora não sejam quânticos, poderão ser aplicados e serão aplicados àquilo que está para vir. Poderiam até dizer que Einstein foi um elemento inesperado e continua a sê-lo. Ao contrário dos outros que simplesmente trouxeram algo ao planeta que depois passou a ser desenvolvido por terceiros, Einstein trouxe-vos um conceito que permanece e permanecerá a ser estudado. Outro elemento inesperado foi a Segunda Guerra Mundial.
Imagine então que são esse extraterrestre que não sente qualquer tipo de emoção em relação àquilo que vos está a ser contado acerca da história. A Segunda Guerra Mundial não foi um elemento inesperado. O que foi inesperado foi o homem que a criou. Ninguém estava à espera. Ninguém imaginou que fosse possível a guerra acontecer como aconteceu. E foi um exemplo mais horrível daquilo que é a velha energia. A energia de sombra do ser humano. E ia acontecer no momento certo, porque era comensurável com a consciência que estavam neste planeta. Tinham acabado a Primeira Guerra Mundial, sendo que a Segunda é apenas uma extensão daquilo que já tinha acontecido anteriormente. Só que na Segunda Guerra Mundial as armas eram maiores, havia mísseis. E a Segunda Guerra Mundial foi então algo que aconteceu que não é por si próprio o elemento inesperado, mas sim um homem que a começou. O homem foi o elemento inesperado, capaz de matar milhões. Ações horríveis que mostram o lado de sombra da humanidade mais do que alguma vez foi visível antes. Quase que conseguia acabar com uma civilização se tivessem ganho a guerra. Um único homem despoltou tudo isso. Um homem que conseguiu constituir um elemento inesperado de tal forma que, quando acabou a guerra, o mundo inteiro teve de respirar fundo. E por alguns momentos houve uma réstia de consciência de que isto nunca poderia voltar a acontecer. E foi então que se deu início a todo um processo que sem esse homem não teria acontecido. Se não fosse esse homem, não teriam uma União Europeia, não teriam as Nações Unidas, não teriam, pelo menos, a tentativa de criar unidade. Sem esse homem. E todas as vidas que estiveram envolvidas nesse processo nunca teriam aquilo que têm hoje em dia. Desapeguem-se da vossa lógica e vejam as coisas com um certo distanciamento. Percebam que isso não foi criado pelo Espírito. Isto foi o lado de sombra a mostrar-se no seu pior, a trabalhar livremente num mundo que se permitiu experienciá-lo. Foi o começo de tudo, há quase meio século, daquilo que começam agora a ver, a grande mudança que estão agora a começar a experienciar, uma mudança lenta, que não aconteceu de repente. A Segunda Guerra foi realmente o começo de algo novo, diferente. Passaram depois também por uma Guerra Fria, uma consequência natural de uma consciência que tinha saído da Segunda Guerra Mundial. Até que caiu a União Soviética. A Guerra Fria não foi algo que fosse continuar, não podia continuar. E também isso foi um elemento inesperado. O elemento inesperado que tinha de acontecer. Porque a intenção que vocês tinham, como coletivo, após a Segunda Guerra Mundial, vocês tinham decidido coletivamente, enquanto raça humana, enquanto espécie, que isto não podia voltar a acontecer. Como tal, não poderiam personificar essa escuridão na forma de uma terceira guerra mundial, porque a consciência aqui disse não. E foi assim que terminou. Isso foi um elemento inesperado. Mudou tudo. E foi inesperado. Ninguém estava à espera que tivesse sido assim. E é assim o elemento inesperado, coisas que mudam tudo. Poderão não mudar da forma que gostariam que mudasse, de forma imediata, evidente, mas são coisas que criam as condições para que as mudanças ocorram. E o meu parceiro costuma falar acerca do campo. Um campo benevolente, uma física benevolente que tende para a harmonia e que nesta nova energia que vocês chamam da grande mudança é mais poderoso que nunca. Trata-se de física simples, a lei da harmonia, se quiserem chamar-lhe assim, a lei do arrastamento. E é isso que está a começar a acontecer, em que todas as coisas que acontecem aqui, vocês não se podem esquecer que o campo está a trabalhar com tudo isso de formas que vocês não podem conceber, compreender ou saber. Temos outro exemplo em Steve Jobs. Steve Jobs foi um elemento inesperado. Aquilo que ele fez não teve nada a ver necessariamente com tecnologia. Teve a ver, sim, com um paradigma em relação à música que era novo, como é que se trata a comunicação, a forma de transmitir música. Ele foi um elemento inesperado.
E muitos perguntam, será que foi uma reencarnação de Tesla? Não, meus queridos, Tesla está de volta agora e vai fazer coisas importantes que vão conhecer mais tarde. Mas o que Steve Jobs fez foi simplesmente algo de importante, particular, e depois morreu. Será que vocês já começam a conseguir ligar os pontos e perceber o que se passa com os grandes inventores que vieram ao mundo trazer-vos algo de específico, cumprindo as suas missões? E não mais do que isso. Se Steve Jobs tivesse continuado a viver, será que ele tinha mais para trazer ao mundo? Sim, mas vocês não estavam preparados para as receber. A consciência tem de estar num ponto que possa suportar as coisas que vão chegando. E continuem a ver tudo isto com um certo distanciamento, sem emoções, como um extraterrestre que está a ser ensinado acerca da história deste lugar. Imagine então 2016 e as eleições que ocorreram agora. Vamos fazer as contas, vamos ver a numerologia de 2016. O 9, o fim. O 9 é também o sinal de o fim de um ciclo, o terminar, algo que fica completo. Muitas vezes é o completar de um ciclo, de uma energia, é o terminar de um paradigma. E tratam-se de fins fortes. O 9 é um número forte, talvez mais forte do que muitos dos outros números e dos seus atributos. E vocês têm sentido aquilo que tem sido este 9. Falemos então do presidente, aquele que foi o elemento inesperado, que foi eleito como sendo o 45º presidente dos Estados Unidos. Que coincidência! 4 mais 5 dá 9. E o 9 e 9, o 9 eleito no ano 9, dá também o 9. E o 45º presidente é um elemento inesperado que ainda não vai terminar aqui. Há muito mais para vir relativamente a este futuro presidente. Vocês não sabem o que não sabem. Não decidam que já sabem as coisas que ainda não sabem. Imaginem simplesmente que são extraterrestres, sem emoções, sem viés, sem tendenciosidade, sem conhecimento político. Vejam as coisas só pelo que são. Vejam simplesmente como uma nova peça na engrenagem. E à medida que essa engrenagem começa a funcionar, todas as outras coisas entram em movimento também de formas que nunca tiveram antes. E eu posso dizer-vos, meus queridos, eu quero que a alma antiga relaxe em relação a este elemento inesperado. Tudo isto tem um propósito, tudo está a acontecer de forma a que vocês possam ter uma civilização melhor no futuro. E essa é a mensagem. Uma mensagem que pondera o facto de vocês responderem normalmente de uma forma tão imediata, tão reativa, espontânea. Quer seja na forma de alegria ou de frustração. Neste momento, abstenham-se de sentir essas coisas. Imaginem que estão a ver isto num ponto neutro. Um extraterrestre que está a ser ensinado acerca da história. E vejam simplesmente que 2016 é o fim de algo. Talvez o fim da forma como as coisas funcionavam até aqui, como se faziam as coisas. O que é que será de novo então após este ano? Não decidam desde já o que acham que vai acontecer, porque as coisas ainda não estão definidas, isto ainda não acabou. E é isso que eu gostava de vos pedir. Será que podem relaxar quando estão diante de uma incerteza quando se trata do vosso próprio país? Será que conseguem relaxar na incerteza do que está para vir, quando vocês estão realmente tão envolvidos e isto vos toca de forma tão imediata? Esse é o teste da alma antiga, o teste do trabalhador de luz. Será que é capaz de respirar fundo e simplesmente dizer isto tudo vai ser muito interessante, sem sentir medo ou frustração? Imaginem que são de outro planeta simplesmente a observar tudo isto, sem investimento emocional, observando os factos pelo que são. Aprendendo a história, da história dos elementos inesperados, mais recentes. Alguns deles têm sido apenas o desenvolver da ciência, coisas que ficaram a saber sobre o ADN, sobre a bomba atómica. Isso faz parte da evolução normal da ciência. Mas aquilo que são realmente os elementos inesperados, terão muitos ainda, novos elementos para vir. Será que conseguem ponderar isso sem emoções, sem tendenciosidade?
compreendendo apenas que há um sistema benevolente que vos ama tanto que é capaz de vos proporcionar a possibilidade de haver elementos inesperados? Será que conseguem contemplar a beleza de um sistema que ama tanto a humanidade, que até permite que as coisas mudem de uma forma acelerada, em vez de ser necessário passarem 3 gerações até se operarem as mudanças? Será que conseguem compreender que há um plano que vos pisca o olho, que vos sorri e que diz: tenham paciência, aguentem só mais um bocadinho, porque esta é a nova energia e esta é a grande mudança. Não deixem que nada vos surpreenda. Essa é a lição que vocês receberam, visitantes do espaço, e agora podem voltar à vossa perspectiva humana. Sentem-se frustrados, alegres? Não importa. Eu posso dizer-vos que a ambos lados da equação, em relação à política, que ainda está muito para vir. Há muita coisa que não sabem. E, meus queridos, tudo isto é muito belo, independentemente do que vocês possam pensar e dizer. Não escrevam ao meu parceiro com opiniões, porque a beleza é precisamente o ser capaz de distanciarem-se o suficiente de tudo isto para ver a grandiosidade e o facto do Espírito vos amar tanto que é capaz de vos dar uma nova peça na engrenagem. Como é que se sentem em relação a tudo isso? Gostaria que relaxassem, sorrissem e soubessem que nada disto é inesperado, na verdade. Essa é a mensagem do dia de hoje. Uma mensagem lindíssima, na verdade. Por ponto que pensem que poderão ser tão amados que há até uma aceleração das mudanças, de forma a que comecem a testemunhar coisas e a saber coisas que não sabiam antes. Eu sou Ryan, em amor pela humanidade, e tenho boa razão para vos amar assim. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Ryan do Serviço Magnético. Aguardamos alguns instantes porque gostaria que se reajustassem e reajustassem a forma como pensam. É em alturas como esta que é importante dar permissão às coisas multidimensionais, ainda que por apenas alguns instantes. As canalizações do fim destes encontros, tal como esta, depois de muitos ensinamentos partilhados, esta canalização é sempre diferente. Não se tratam de canalizações com mais informação, novos ensinamentos, mas apenas uma celebração da família. Por vezes sumarizamos as coisas que normalmente já são evidentes em relação ao que foi dito até então. Eu chego até vós da grande fonte central e digo-vos que todas as coisas acontecem no momento certo. Está tudo a ocorrer na altura certa e parte desse calendário exige que cada um de vós se torne mais unificado, não tanto uno naquilo em que acreditam, mas sim unificados em amor. E talvez já consigam compreender o que quero dizer com isto, mas talvez ainda não tenham compreendido. Falamos acerca de um grupo de almas antigas que oram e meditam e são capazes de o fazer de uma forma focada, em honra de uma criança, tal como foi contado aqui hoje. Foi contada a história de uma criança que esteve aqui e que, ao pensarem e orarem por ela, ela foi curada completamente. E eu gostaria de dizer-vos que é isso que faz a família. Não é apenas os adultos que chegam e que querem ficar envolvidos em todo um enredo daquilo que é o futuro dessa criança, mas sim a história das almas que se observam umas às outras. E a determinado nível, aquela criança, aquele bebê que apareceu doente, era uma alma antiga que apareceu na altura certa, de forma a trazer
um conjunto de almas antigas, que quando se reconheceram em amor, permitiram que acontecesse magia. E é isso que eu vos peço hoje aqui, nesta sala, que ponderem as coisas que são capazes de fazer uns pelos outros, agora mesmo. Mesmo sem saber o que se passa com cada um de vós, com os outros, em vosso redor, quais são os problemas, as dificuldades, conseguem simplesmente rodear toda esta sala de uma cúpula, de um redoma, de uma bolha repleta do amor do Criador. Se o fizerem agora e se preencherem esse espaço de amor, haverá aqueles que sairão da sala com curas. Essa é a nova energia. Eu gostaria de falar de uma frase que já mencionei anteriormente e que quero voltar a mencionar. Poderão não ter ouvido a frase na forma que vou referi-la agora. E a frase é: eu sou. Na língua de cada um de vós, o sou normalmente é seguido de alguma coisa. Um sujeito seguido de um pronome, de um verbo. E normalmente diriam então: eu sou poderoso, eu sou lindo. Sendo que o sou normalmente espera uma palavra que se segue a esse sou. Sou alguma coisa, mas eu gostaria que agora fossem multidimensionais. Tornem-se mais multidimensionais e ignorem as regras da língua. Porque se já ouviram falar daquilo que é o grande eu sou, saberão que essa é a descrição mais antiga da presença de Deus. O eu sou, juntamente com o conceito de Deus, é a descrição melhor que têm para Deus. Quando vocês dizem eu sou, estão a afirmar que são o Criador. É a isso que se refere esse eu sou. Não é eu sou alguma coisa. Eu sou o que vem a seguir. É simplesmente uma afirmação do facto de que vocês são. É uma afirmação do amor. E gostaria então que pensassem em tudo isto por alguns momentos. Todos aqui em conjunto. Gostaria que pensassem simplesmente nessa afirmação: eu sou, colocando uma bolha em redor de todos nesta audiência, que se colocassem dentro de um redoma que diz simplesmente eu sou, e que afeta todos aqueles que estão em vosso redor. Todos sairão diferentes de quando entraram. Podem até assim dar início a todo um tipo de cura a nível biológico que é necessário que ocorra. E eu ainda não tinha dito isso, ainda não tinha discutido esse tema. E muitas destas pessoas nunca vos disseram que tinham doenças ou problemas, mas eu sei quem aqui está. E então, querem fazer isso? Conseguem fazer isso? Querem fazer isso? Podemos fazê-lo todos juntos aqui e agora? Conseguem pensar nesta sala aqui presentes que existe uma energia enorme dentro de cada um de vós, que vai muito para além da vossa mercaba e que preenche esta sala. Cada um de vós preenche esta sala inteira, mas todos juntos, em conjunto, produzem uma energia incrível e ninguém pode dizer em vosso redor que vocês nasceram do pecado, porque vocês não merecem, seja o que for, porque vocês são merecedores, é assim que Deus vos vê, inatamente merecedores. Como é que vocês se podem ver a vós próprios como sendo menos do que merecedores, quando a própria fonte criadora vos define, por princípio, como sendo merecedores? Inatamente, sejam merecedores. Saibam que o são e abracem simplesmente a humanidade que existe aqui nesta sala. E têm apenas de fazer por alguns segundos, todos juntos, em simultâneo, agora mesmo. A família que cura a família. Sempre foi assim. Sempre aconteceu desta forma. Mas agora começam a ter uma amplificação desses encontros em que a família se consegue curar a si própria, uns aos outros, quando se encontram assim, em silêncio, em amor. Sente que mudam até a química em vosso redor.
e as células que escutam e que ouvem a mensagem faz com que as doenças se vão embora através da pureza do amor de uma alma antiga capaz de dizer: eu sou. Saibam que aconteceu aqui mesmo. Agora, uma cura, não, 2 curas. Curas que vocês não estavam à espera de que acontecessem e vocês vão ter provas disso. E foi por isso que estas pessoas vieram aqui. Mesmo que essas pessoas pensem que vieram aqui para ouvir uma mensagem, ouvir ensinamentos, mas na verdade vieram para estar aqui em silêncio alguns segundos e fazer isto precisamente porque vocês merecem. E quando se levantarem e saírem desta sala, gostaria que se continuassem a sentir merecedores. Quando chegarem a casa, continuem a saber que são merecedores. E esse é o tema do dia de hoje, e do dia seguinte, e do dia a seguir a esse, e assim por diante, porque este é o catalisador que permitirá que as afirmações comecem a funcionar nas vossas vidas. Esse é o catalisador que permite os processos do resto da vossa vida. A partir do momento que vocês sabem que são merecedores, a vossa vida começa realmente a funcionar. Saiam desta sala diferentes de que quando entraram. E assim é.